Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material super importante para a gestão de manutenção industrial, que é um guia focado nos pontos-chave da NR10, aquela norma de segurança em eletricidade, né? A ideia aqui é extrair o que realmente importa para quem gerencia as equipes que lidam com instalações elétricas. Exatamente. E é muito importante entender logo de cara que a NR10 não é só, tipo, uma lista de regras para cumprir. Ela funciona como um verdadeiro sistema de prevenção, sabe? Quase um escudo. O objetivo principal dela é garantir a segurança e a saúde de todo mundo que interage, direta ou indiretamente, com eletricidade no trabalho. Para quem está na gestão, entender isso é o primeiríssimo passo. Certo, então vamos começar a descompactar isso. Por onde a gente começa? O guia destaca logo de cara o treinamento. Ninguém pode nem chegar perto sem capacitação, é isso? Corretíssimo! O treinamento básico, aquele de 40 horas, ele é obrigatório. É a porta de entrada. Mas não para por aí, né? Tem a reciclagem. Essa tem que acontecer a cada 2 anos. Ou até antes, sabe? Se mudar de função, se a pessoa ficar afastada mais de 3 meses, ou se tiver mudanças grandes nas instalações, nos procedimentos. E para quem mexe com alta tensão, ainda tem o curso complementar específico, o CEP, do Sistema Elétrico de Potência. E a responsabilidade do gestor aí é grande, viu? Tem que garantir que todo mundo faça os treinamentos e, claro, manter a documentação toda em ordem. É muito comum ver essa reciclagem bienal sendo deixada de lado por causa da correria, né? E para o gestor, isso é um sinal de alerta. O risco vai além da multa. Indica que a cultura de segurança pode estar se perdendo, entendi. E falando em documentação, o guia também fala bastante do prontuário das instalações elétricas, o PIE, e dos procedimentos operacionais. Qual o peso disso na prática, no dia a dia do gestor? Olha, eles são espinha dorsal de toda a organização e segurança elétrica. Pensa no PIE como se fosse o prontuário médico da instalação, completo. Precisa ter lá os diagramas elétricos atualizados, os laudos de inspeção, especificação de equipamento, relatório de manutenção, certificado, tudo. E os procedimentos operacionais, bom, eles detalham o passo a passo seguro para cada tarefa específica. Manter isso tudo atualizado não é fácil. Exige, assim, muita disciplina, integração entre as equipes. Mas a falta ou a desatualização disso aí não é só um risco técnico imenso. É uma porta escancarada para acidente grave, para multa pesada, interdição. O desafio do gestor é fazer essa documentação ser algo vivo, útil, e não só papel guardado na gaveta, entende? Entendi. Faz todo sentido. E no chão de fábrica mesmo, na hora de fazer o serviço? O guia menciona o bloqueio e a sinalização, o famoso loto. Sim, o LOTO, Lockout Tagout. Em português, bloqueio e etiquetagem. É uma das barreiras de segurança mais, críticas e eficazes na manutenção. Essencial. A ideia é simples, mas poderosa. Garantir que qualquer energia perigosa, e não só elétrica, tá? Pode ser hidráulica, pneumática, térmica, seja completamente isolada e que o equipamento não possa ser religado por acidente enquanto alguém está lá trabalhando nele. Isso se faz com cadeados, etiquetas individuais, cada um com o seu. Implementar um procedimento claro de loto é obrigatório, claro. Mas o verdadeiro desafio para a gestão é fazer com que ele seja aplicado de forma consistente por toda a equipe em toda a intervenção. É preciso resistir àquela pressão por rapidez que muitas vezes leva o pessoal a cortar caminho, a pular etapas, e aí mora o perigo. Isso conecta direto com os equipamentos de proteção, né? O material até divide entre os individuais, os EPIs, e os coletivos, os EPCs, o que o gestor precisa ficar de olho aí. É uma área que exige atenção constante, sem dúvida. Nos EPIs, o foco não é só ter o equipamento disponível. É garantir que ele seja o adequado para a tarefa, para a tensão envolvida e que seja usado corretamente. A gente está falando de luva isolante para a classe de tensão certa, capacete com aquela viseira de proteção contra arco elétrico, roupa anti-chama. Certo. Já nos EPCs, a gente pensa em medidas mais amplas. Aterramento temporário para trabalhar em linha desenergizada, barreiras físicas para isolar uma área energizada, mantas isolantes, detectores de tensão que sejam confiáveis. E o papel do gestor, veja bem, vai muito além de só comprar e entregar o EPI ou instalar o EPC. Envolve especificar corretamente,
treinar o uso, fiscalizar lá no campo se está sendo usado mesmo e controlar a validade, a higienização. Muitas vezes, garantir o uso correto do EPI é um desafio mais cultural do que só de fornecimento, sabe? Sei, sei. E quem é que pode, de fato, colocar a mão na massa? Quem está autorizado pela NR10 a fazer esses trabalhos elétricos? A norma define umas categorias, né? Exato, ela é bem específica nisso. Basicamente, são 3 categorias. Tem o profissional habilitado. Esse tem formação específica na área elétrica e registro no conselho, tipo CREA. Tem o qualificado. Esse comprovou que concluiu um curso específico na área, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. E tem o capacitado. Esse recebeu treinamento específico sobre orientação e responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado, e trabalha sempre sobre responsabilidade de um habilitado. O gestor precisa ter essas definições muito claras e, mais importante, manter um controle formal atualizado de quem na equipe se encaixa em qual categoria e quem está formalmente autorizado pela empresa para mexer nas instalações. Ok, então tem as pessoas certas, com o treinamento certo, usando os equipamentos certos. Mas e a prevenção antes de começar o trabalho? Como a NR10 orienta isso? A filosofia da norma é totalmente preventiva. Antes de qualquer serviço elétrico, é obrigatório fazer uma análise preliminar de risco, a APR. Essa análise tem que detalhar os perigos daquela tarefa específica e quais são as medidas de controle para cada um deles. O planejamento do serviço também precisa ser formalizado, geralmente numa ordem de serviço que já inclui essa APR e as autorizações necessárias. E um ponto crucial que o material ressalta, trabalhar com circuito energizado tem que ser exceção, não a regra. Só pode acontecer se for tecnicamente impossível desligar ou em situações muito específicas. E, mesmo assim, exige procedimento ainda mais rigoroso, equipamento extra, segurança redobrada. E para fechar esse ciclo de cuidados, o guia ainda menciona a preparação para emergências, tipo primeiros socorros e combate a incêndio. Sim, é outra exigência fundamental. A empresa precisa garantir que tenha gente na equipe que saiba prestar os primeiros socorros, principalmente em caso de acidente elétrico, né? Choque, queimadura, e também que tenha um treinamento básico para prevenir e combater um princípio de incêndio. Estar preparado para responder rápido pode fazer toda a diferença. Então, juntando tudo isso, qual seria a grande mensagem desse guia para o gestor de manutenção? O que fica de mais importante? Olha, o ponto mais fascinante aqui é perceber que aplicar a NR10 com rigor não é para ser visto como um custo ou só mais burocracia. É um investimento estratégico. Pensa bem, um ambiente de trabalho eletricamente seguro, que é resultado direto da aplicação desses princípios todos, reduz acidente, reduz falta no trabalho, reduz problema trabalhista. Isso impacta positivamente na produtividade, na qualidade do que é entregue e até na imagem da empresa. Existe uma conexão direta, sabe, entre ser excelente em segurança e ser excelente na operação. O gestor que realmente internaliza isso, ele não constrói só um lugar mais seguro. Ele constrói uma equipe mais confiante, mais engajada. Perfeito. Ficou bem claro que dominar e aplicar esses pontos essenciais da NR10 é fundamental para uma gestão de manutenção que seja responsável e que busque alta performance. Para nossa audiência pensar um pouco, qual reflexão final você deixaria? Deixa uma questão que eu acho bem importante. Como a gente pode ir além de só cumprir a NR10 formalmente? Como integrar os princípios dela tão fundo nas rotinas, na mentalidade da equipe, a ponto de transformar não só os números da segurança, mas a cultura da empresa como um todo, o nível de engajamento, de proatividade de todo mundo ali na manutenção. Fica aí para pensar.